Olá, esse daqui é o nosso segundo vídeo falando sobre excessos. E se você assistiu o primeiro vídeo, a gente falou sobre como é que algumas coisas na nossa vida elas podem estar bagunçando a nossa rotina, bagunçando até nosso futuro sem a gente perceber. Coisas que podem ser ali no nosso dia a dia, que a gente nem nota, mas que estão mudando o nosso humor, a nossa forma de enxergar a nossa rotina, a nossa forma da gente poder fazer nossas escolhas diariamente. E com isso a gente pode estar mudando a nossa percepção e a gente pode estar mudando a forma como a gente está lidando com nossas metas, nossos objetivos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre remover excessos de objetos que estão ali na nossa casa, que estão acabando atrasando a nossa vida sem a gente perceber. Aqui nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento e crescimento pessoal, amadurecimento emocional e financeiro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue aqui e curte esse vídeo para que outras pessoas possam encontrar este canal. E vamos ao assunto de hoje. Excessos de coisas no nosso ambiente. Eu tava vivendo minha vida normalmente e eu percebi que eu tava andando muito cansada, muito estressada. E parecia que tava um peso, sabe? Ao meu redor, que eu não sabia explicar de onde que vinha esse peso. E aí, o que que aconteceu? Eu percebi, observando meu quarto, que tinham muitas coisinhas ali que estavam espalhadas. Coisas que, assim, aparentemente não tava uma bagunça. Por fora não tava uma bagunça, mas quando você olhava pra dentro de uma gaveta, por exemplo, aqui tem uma gaveta, aqui tem uma gaveta, ali tem outra, aqui tem o guarda-roupa, e quando eu abria e eu queria, por exemplo, me arrumar pra sair, e eu olhava porque estava pensando, poxa, eu não tenho nada pra vestir. Mesmo o guarda-roupa estando muito cheio que não tinha mais o que colocar dentro. Vou precisar de um guarda-roupa maior. Ah, esse guarda-roupa não tá cabendo. Você já passou por isso? Tenho quase certeza que a maioria das pessoas aí já passou. Se você for prestar atenção nisso, qual foi a última vez em que você fez aquela faxina pesada, que você tirou tudo, tirou todos os itens que você não tava usando mais? Eu não sei quando foi isso, mas pare pra observar. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a selecionar, tirei aí uma semana pra poder organizar tudo. E eu já tentei fazer isso outras vezes e eu ficava sempre cansada, eu não conseguia sair do lugar. Mas esses excessos, eles acabaram trazendo pra mim me puxando pra baixo de uma forma que eu não tava conseguindo mais lidar com tanta bagunça invisível que eu tava vivendo ali e eu nem notei. Por que eu tô falando isso? Porque depois que eu fiz esse esforço, eu comecei a sentir que minha vida ficou um pouco mais leve. Primeira coisa, eu tirei uma semana pra eu fazer isso de forma tranquila. E eu, antes de começar, mentalizei. Eu tenho coisas que eu não tenho necessidade de ter. Quais são estas coisas? Eu vou tirar e eu não vou ter pena de tirar. Porque muitas vezes quando a gente tenta fazer esse tipo de organização, a gente vai arrumando e vai pensar, poxa, isso daqui eu vou guardar porque eu posso usar depois, eu posso precisar disso. Sendo que aquilo dali estava guardado há 5 meses no seu guarda-roupa, há 1 ano ou mais, e você nunca precisou. E aí você continua querendo guardar porque vai que um dia você precisa, né? Então, eu me lembrei que eu falei essa frase pra mim mesma muitas vezes durante muitos anos. E eu acabava guardando. E aí eu pensei, poxa, não, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou olhar aquele objeto, aquela roupa. Eu usei, eu tô usando, eu tenho usado nos últimos 3 meses. Eu lavei essa peça de roupa. Qual foi a última vez que eu lavei? Porque a última vez que eu lavei foi a última vez que eu usei. Se eu não lavei mais, é porque eu nunca mais usei. Por que que eu tô usando isso daqui? Por que isso aqui tá guardado? Então, aí já é uma outra coisa de você pensar antes mesmo de você abrir a porta e a gaveta do guarda-roupa para poder estar organizando. Com essa mentalidade, você vai pegar um saco de lixo e um saco de doação, vai pegar esses dois e você vai começar a tirar. E aí, por onde foi que eu comecei? Eu comecei pelas roupas.
eu comecei primeiramente lavando todas as minhas roupas que eu tinha lá no cesto de roupa, porque aquilo dali eram as roupas que eu tava usando no meu dia a dia, então aquelas ali eu sabia que eu não ia me livrar, e eu já deixei separado num cantinho pra quando eu terminasse de arrumar tudo, eu já tivesse o espaço pra colocar aquilo ali. E aí eu comecei, tirei todas as minhas roupas de uma gaveta de cada vez, cada dia eu arrumava uma parte. Por quê? Porque quando a gente tira tudo e a gente vê aquela bagunça, aquele macro ali, a gente fica meio que desesperado, fica, meu Deus do céu, o que eu vou fazer pra arrumar? Sendo que não tem como, tem muita coisa aqui, é muita informação. Então, dessa vez eu fiz diferente. E eu aconselho você fazer dessa forma, tentar fazer dessa forma, né? É uma sugestão. Se você quiser tirar tudo, aí também fica por sua conta. Mas eu tirei uma gaveta de cada vez. Todos os dias eu tirava ali uma gaveta, tenho 4 gavetas, tinha algumas caixas organizadoras e alguns cabides. Então, eu comecei pelas roupas. Eu olhei as roupas uma por uma. E dessa vez, como eu tava sem pressa pra arrumar, olhei uma por uma. Essa roupa daqui eu usei nos últimos meses. Tem quanto tempo que eu tenho essa roupa? Tá furada? Tá rasgada? Ela tá desbotada? Dá pra usar? Eu usaria essa roupa pra poder sair? Eu usaria essa roupa dentro de casa? E aí eu comecei a separar. Separei em pilhas das roupas que eu precisava me livrar e a pilha de roupas que eu precisava guardar. E aí essa parte de guardar depois eu explico melhor. Mas eu fui me livrando, fui tirando coisas ali que eram pra jogar fora e coisas que eu iria doar pra poder deixar tudo separadinho já. E as que eu ia doar, depois eu também ia lavar pra poder dar pelo menos a roupa limpa, né? Na doação. E se você não quiser também, não tem problema. E aí eu fui fazendo essa organização e eu demorei acho que uns 3 dias pra poder fazer isso, porque eu tava fazendo uma coisa de cada vez e isso foi muito importante. E cada peça que eu ia tirando, eu ia vendo que eu tava com excesso ali, que poderia ser removido há muito tempo atrás e eu não removia porque eu tinha pena de me livrar. Mas a gente não tem que ter pena. Se a gente está vivendo uma nova fase na nossa vida, a gente pode se livrar das coisas antigas e dar espaço para coisas novas. Porque isso acaba abrindo espaço não só no nosso guarda-roupa, mas na nossa mente também. A gente acaba mudando a nossa forma da gente se vestir, a gente acaba mudando a nossa forma da gente pensar em relação às coisas. E isso daí foi muito importante, essa organização desse guarda-roupa, porque eu acabei pensando em outras áreas da minha vida que também estavam com esses excessos. E aí, isso daí eu vou trazer em outros vídeos. Mas só pra gente poder finalizar aqui essa conversa do guarda-roupa. Eu também comecei a tirar vários produtos de higiene pessoal, produtos de beleza. Comecei a tirar muitas embalagens, muitos produtos que estavam vencidos, que a gente acaba no nosso dia a dia nem percebendo. Embalagens que já estavam vazias, que a gente nem tinha notado e acabou ficando lá. A gente comprou um novo e acabou esquecendo de jogar fora, acontece. Aí também bolsa, necessaire, principalmente mulheres, né? Que tem muitas dessas coisinhas. E pincéis que estavam sujos ou que já estavam gastos e já deveria ter jogado fora. Uma coisa muito importante também, joias e bijuterias ali que estão desgastadas, que estão, por exemplo, bijuteria tem essa questão de escurecer, não tem como ficar usando aquela peça, a gente acaba ficando com pena de jogar no lixo, mas abra espaço para novas coisas na sua vida. E depois que eu comecei a pensar em relação a isso, eu comecei a expandir esse meu pensamento para outras áreas. E eu te convido a fazer este exercício hoje, ainda aí na sua casa. E você não ter pena mesmo, você se livrar do que era velho para dar espaço para novas coisas na sua vida. Porque o melhor está por vir e eu tenho muita fé nisso. E é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo e eu te espero no próximo.